Uma espécie de mosca mortal, conhecida como mosca do chifre, tem causado preocupação nos Estados Unidos por afetar gravemente o gado bovino. É isso mesmo, o inseto se alimenta do sangue dos animais e pode causar estresse, perda de peso e até a morte, o que afeta diretamente a produção de carne do país. A situação, somada a fatores climáticos e ao tarifaço dos Estados Unidos, promovido por Donald Trump, já eleva o preço da carne bovina no país e preocupa os consumidores. E a Dai colocou aqui no texto, vai planeta. Então vai planeta. Olha só, por essa eu não esperava. Daiane Oliveira está aqui com a gente para contar essa história com contexto completo. Ó, o arroba da Dai tá ali, ó, arroba Daiane J. Oliveira, e o meu arroba aqui, arroba Lu.junior, para você nos seguir se você quiser, Dai. Vamos lá. Pois é, Lu, o Vai Planeta é uma brincadeirinha aí do Capitão Planeta, né? Para quem não lembra, né? Porque a gente tem umas questões aí que é o seguinte: o Donald Trump está acabando com a economia estadunidense, com seus tarifaços, com a sua teoria do louco, com a sua comunicação ineficiente, confusa, que é proposital. Ele quer realmente ser essa pessoa, ele quer ser lembrado por isso, e ele é totalmente incompetente, pelo menos enquanto gestor público. Ninguém pode negar isso é um fato. Só que aí a gente tem uma outra questão. O próprio planeta, a gente tem no momento efeitos climáticos, a gente tem também passando por alguns problemas socioeconômicos que fazem com que algumas pestes e doenças voltem à tona. E uma delas, inclusive, é essa, a mosca, que é uma espécie de mosca que já aconteceu antes, que já aconteceu esse tipo de contaminação, né, com gado antes nos Estados Unidos. Se eu não me engano, na década de 60, a gente vai trazer uma matéria que vai falar sobre isso. E os Estados Unidos têm medo dessa peste que volte a contaminar seus rebanhos. A gente, há mais ou menos 4 ou 5 dias, comentou que o agro dos Estados Unidos estava comemorando o tarifaço contra o Brasil, porque o Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo. E nos últimos meses, inclusive, essa exportação para os Estados Unidos, nos últimos 3 meses, chegou a cair 80%, bem antes, inclusive, do tarifaço, que pode entrar em vigor no dia 1º de agosto, ainda não está em vigor. Mas já tem uma desaceleração da exportação para os Estados Unidos de carne. Só que, neste momento, com a diminuição de importação do México, os Estados Unidos já sofrem um desabastecimento. Então, o churrasquinho já está mais caro. E aí, Lúcio, eu não tenho como não lembrar das piadinhas dos bolsonaristas, sabe? Gente que viaja para os Estados Unidos e fala assim, sabe você que vai comer picanha aí no Brasil a, sei lá, R$60 a peça? Aqui nós compramos de $5. Vocês não vão ter mais picanha, tá? Só para vocês saberem. Vamos assistir a matéria, Lu, que vai mostrar um pouquinho. E essa matéria foi especialmente selecionada pela Jovem Pan, porque a gente vai ouvir como a galera da Jovem Pan vai dar essa notícia com muito pesar. Inclusive, o jornalista brasileiro que mora nos Estados Unidos, na Flórida, ele está chateado que não vai ter mais o churrasquinho dele, gente. Vou voltar a falar dos Estados Unidos, porque além das tarifas implementadas por Donald Trump aos exportadores de carne, o governo americano teme que uma praga que atingiu rebanhos no México chegue aos Estados Unidos e afete os preços da proteína. Eliseu Caetano, para você fazer aquele churrasquinho aí, a coisa está complicando, hein? Bom dia para você, bem-vindo. Tô lascado, viu, Nonato? Muito bom dia para você, para Soraya e para todos que acompanham o Jornal da Manhã e especialmente para todos que gostam de um bom churrasquinho, viu? Falamos ao vivo direto dos Estados Unidos, nesse momento 8 horas da manhã, com 25 minutos, aqui na costa leste americana. Temperatura de momento no sul da Flórida na casa dos 25 graus Celsius. Estamos acompanhando, Nonato, essas informações todas que estão deixando os americanos que consomem carne e, claro, nós brasileiros que moramos aqui e que gostamos
gostamos de um bom churrasquinho, não apenas nos finais de semana, mas que temos a carne também na nossa dieta semanal, não é verdade? Porque o preço da carne bovina aqui no país subiu nas últimas semanas e um dos motivos é uma ameaça biológica vinda da fronteira dos Estados Unidos com o México. Uma mosca carniceira conhecida como New World Scream Worm. Esse inseto que deposita larvas em feridas abertas nos animais já causou surtos no México e tem forçado os Estados Unidos a suspender temporariamente a importação de gado vivo de lá. Essa medida foi tomada recentemente após a confirmação de diversos casos da praga em rebanhos mexicanos. E como o México é um dos principais fornecedores de bezerros para engorda aqui nos Estados Unidos, a suspensão da oferta no mercado americano ajudou a empurrar os preços para cima. Essa mosca mortal, ela é considerada extremamente perigosa, viu? As larvas dela se alimentam do tecido vivo, o que pode causar infecções graves e até a morte do animal se não houver tratamento rápido. O último grande surto nos Estados Unidos foi erradicado lá nos anos de 1980, após décadas de campanhas sanitárias. E por isso, qualquer risco de reintrodução da praga aqui no país é tratado como emergência nacional. Enquanto isso, Nonato e Soraya, os consumidores já sentem um impacto nos supermercados, viu? O preço da carne bovina atingiu em 2025 o maior patamar dos últimos anos. Só para efeito de comparação, é o maior preço praticado desde 2021, enquanto ainda estávamos na pandemia da Covid-19, com destaque para o corte da carne moída, que ultrapassou, pasmem, $6,50 o quilo. Isso de acordo com informações do próprio Departamento de Agricultura aqui dos Estados Unidos. A situação, como eu disse, também afeta a comunidade brasileira, porque a gente gosta daquele churrasquinho e tem a carne na nossa dieta semanal, não é verdade? Especialmente para aqueles que moram em estados como aqui, na Flórida, no Texas e também na Califórnia, onde o consumo da carne vermelha é maior entre famílias e também consumo nos restaurantes, viu? Diversas churrascarias por aqui já estão relatando dificuldade para manter os preços nos cardápios e também relatando aumento nos custos dos fornecedores. A expectativa é de que os preços permaneçam altos até que se normalize. Né, Lúcia? Que triste, né? A vida de quem não vai comer carne. Oh. Assim, brincadeiras à parte, temos que ficar preocupados, é algo que pode acontecer, pode impactar o mundo inteiro. Primeiro ponto. Isso vai afetar os Estados Unidos, mas afeta especialmente os Estados Unidos da seguinte forma. Se o Trump não tivesse começado uma ofensiva contra alguns países que possuem a carne bovina e que poderiam exportar tranquilamente agora para eles não estariam sofrendo com desabastecimento. Como eu já falei, nos últimos 3 meses houve uma redução de 80% das importações do Brasil para os Estados Unidos. É muita coisa. Inclusive, eu estava lendo alguns estudos que falam que o Brasil vai bater o recorde do ano passado, o nível de importação do ano passado, mesmo sem os Estados Unidos. Então, assim, mostra mais uma vez que nós somos soberanos mesmo com isso tudo. Mas temos algumas questões, que aí é justamente isso, esse pesar dos estadunidenses, sobretudo em locais como Texas, que eles não vão mais poder comer a carne, pelo menos vão ter que reduzir, vão ter que substituir, porque o custo está muito alto. E isso tudo foi causado justamente por pessoas que moram, por exemplo, no Texas. E assim, os Estados Unidos não se importa, né, que aquela comunidade lá no Texas está fazendo exportação de sarampo. Não sei se você lembra, né, Lúcio, mas teve mais de 7 mil casos de sarampo nas Américas, e um dos principais focos é justamente o Canadá e os Estados Unidos, porque os estadunidenses de um grupo lá no Texas resolveu não vacinar as crianças e aí começou a importar o sarampo para outros países e aí, né, lógico que vai passar as fronteiras. Foi para o México, para o Canadá. Isso aí eles realmente não se importam. A gente tem até um corte falando sobre essa importação aí de doença. Com isso, os Estados Unidos não se importa com os negacionistas da vacinação que está levando doença para outras pessoas. Mas com a falta do churrasquinho, sim.
E, logicamente, a gente não sabe ainda se vai haver o tarifaço ou não, porque o Trump é um sujeito imprevisível, mas eu vou te pedir, Lúcio, para colocar a matéria do Metrópolis, por gentileza, que é uma matéria que fala que tarifaço do Trump, que há 8 dias do prazo, o Brasil aguarda a resposta dos Estados Unidos, que é justamente isso. A gente não tem ainda a certeza se haverá o tarifaço. O Brasil vai ter uma represária apenas se tiver essa tarifação de 50%, como foi avisado numa carta. A matéria traz que, segundo o vice-presidente, que também é ministro do Desenvolvimento, que é o Geraldo Alckmin, PSB, eu nunca consigo me acostumar falando de Geraldo Alckmin como vice-presidente do Lula, eu vou sempre lembrar do caso da merenda, mas vamos lá, a gente segue a vida. Ele falou, né, o governo brasileiro enviou uma carta na última terça-feira, dia 15, na semana passada, endereçada ao secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e ao representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Guerra, acho que é assim que fala o sobrenome dele, para tentar reverter esse tarifaço, mas de qualquer forma o governo brasileiro está fazendo postura por fora, tanto o Alckmin como outras figuras já tiveram reuniões com representantes comerciais diretamente, com sociedades, associações, para fazer a compra, os trabalhos, né, fazer essas transações sem o intermédio do governo estadunidense. Então, assim, é possível que não haja tarifação e talvez aí a questão dos Estados Unidos poder passar por um desabastecimento de carne vá atrapalhar ainda mais esse processo de tarifação do Donald Trump. Já vi outras matérias falando também sobre o suco de laranja, que eles também podem passar por desabastecimento de suco de laranja e outros alimentos aí. Então, o país que se dizia soberano, que se diz soberano, que iria taxar todo mundo, sofreu uma ofensiva do próprio planeta, né? O universo conspirou aí para eles não estarem tão abastecidos como eles achavam que estariam, Lúcio. Que bom, né? É bastante preocupante, na verdade, de fato, para o abastecimento interno dos Estados Unidos, isso. Porque, gente, todo e qualquer problema de saúde pública que você tem em relação aos animais, você é obrigado a procurar outras fontes, né? Recentemente, nos Estados Unidos, a gripe aviária, né, elevou o preço do ovo absurdamente, porque o que aconteceu, né? Os Estados Unidos precisaram sacrificar uma quantidade muito grande de aves, né? E quando você sacrifica uma quantidade muito grande de aves para você tentar conter o vírus, né, para você conseguir segurar para que o vírus não se espalhe mais, você faz um raio de quantidade e você sacrifica, infelizmente, aqueles animais nesse procedimento de tentativa de conter essa evasão aí do vírus. E aí, não só o ovo, mas também propriamente a carne do frango, né, e outros pontos aí ficaram deficitários no mercado interno dos Estados Unidos. Foi quando os Estados Unidos começou a comprar bastante ave, bastante ovo de outros lugares, né? Aqui no Brasil, o que acontece de vez em quando? Quando tem também uma epidemia de gripe aviária que ultimamente tem sido até recorrente, né? A gente vê em alguns momentos do ano a gripe aviária sendo mais afetada. Aqui também a gente precisa fazer essa contenção, só que acaba que nem sempre a nossa vigilância sanitária entende que está impróprio para consumo, mas outros países podem entender. Isso aconteceu recentemente, inclusive, se não me engano, foi a China que reprovou a compra de aves por um período até comprovar que estava tudo certo, e nesse período o preço da ave caiu internamente, porque a venda tem que ser interna. Se você não consegue exportar, você coloca para o mercado interno. Então, não sei até que ponto, e aí realmente, né, especialistas precisam dizer para a gente, né, até que ponto as carnes e derivados aí desses animais que estão sendo afetados por essa mosca mortal podem ser utilizados internamente no mercado interno dos Estados Unidos, mas ao que parece não vão. E aí tem um problema de mercado interno, tem um problema de exportação, né? E aí, num momento em que os Estados Unidos escolhem tarifar, o Donald Trump, né, escolhe tarifar um dos seus maiores exportadores aí de hortifrutis grangeiros, de pecuária, né, de carne. Então, a gente realmente precisa observar se
os Estados Unidos, na liderança do Donald Trump, vai conseguir manter uma tarifa dessa forma, porque existe sim uma necessidade da nossa demanda aqui. A gente tem muito a oferecer também, né? Quando, por exemplo, o Vietnã teve um problema grave com a produção de café, para onde que veio essa demanda? Veio para o Brasil. O Brasil é um produtor muito grande de café também. Tanto é que o mercado interno sofreu, né? Ficou caro para a gente o café aqui. Por quê? Porque estava exportando muito. Não tinha um problema de produção aqui, tinha um problema de produção lá no Vietnã. Mas afetou aqui porque o mercado interno, o agro daqui, preferiu exportar em dólar, porque a demanda lá de fora estava muito grande, né? Então, veja que tem todo um impacto que pode, inclusive, aumentar os custos para os estadunidenses, né? Será que Donald Trump vai conseguir manter isso? Vai conseguir segurar essa bomba? Na época dos ovos já estava bem difícil, né? Os mercados sem ovos, sem carne de ave e preço lá em cima, né? Imagina a carne vermelha, né? O estadunidense adora um barbecue, né? Mas pois é, e assim, Lúcia, pois não. Eles não sabem cozinhar bem, né? A gente já sabe disso, a gente tem, né, várias vidas aí falando sobre isso, mas é uma das poucas coisas que ainda é natural, é de fato a proteína, porque o resto é tudo enlatado. Então, assim, perder isso deve fazer um grande impacto para os estadunidenses mesmo. Acho que o pessoal não vai estar... A popularidade do Trump já está baixa, vai cair ainda mais. Exatamente. Bom, eu quero saber a sua opinião. Deixa aí embaixo nas caixinhas de comentários se você acha que os Estados Unidos vão sofrer com essa mosca mortal e se você acha que Donald Trump vai manter a taxação até o dia 1º de agosto. Conta pra gente. Um grande abraço. Até a próxima.